de número 3. Glória a Jesus. Mateus, capítulo de número 3. Nós vamos ler o verso de número 17, depois o capítulo 4, também faremos uso dessa parte da Bíblia, capítulo 4, versículo 1, até o versículo 2. Quero registrar a presença dos visitantes. Temos algum visitante aqui nessa noite? Por favor, dê um sinalzinho assim. Visitantes, temos alguém? Não tem? Que Deus continue abençoando. Graças a Deus pela vida de todos os irmãos e irmãs. Mateus capítulo 3, verso 17. Quem encontrou? Amém. E eis que uma voz do céu, a voz dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos, se Deus permitir, meditar em todo esse contexto que vai do verso 1 até o versículo de número 11 do capítulo 4. Mas eu iniciei com o versículo 17 do capítulo 3, porque tem tudo a ver com o que eu desejo falar com a igreja nessa noite. No capítulo 4, nós temos essa passagem tão conhecida, onde a epígrafe fala sobre a tentação de Jesus. No final do capítulo 3, no versículo 17, nós temos uma afirmação divina. Quando a gente lê essa parte do capítulo 3, a gente aprende que Jesus, ele acabara de sair das águas batismais, e o versículo 17, essa voz do céu é a própria voz de Deus, que declara aos ouvidos de todos que estavam em volta do Jordão que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Os irmãos podem observar que nesta afirmação divina, essa voz que veio do céu aponta o Filho com inicial maiúscula. E esse detalhe é importante, é interessante, para compreendermos que Deus estava se referindo a Cristo como Filho verdadeiro, como a Bíblia sugere, Filho unigênito, Filho de Deus. Desde que Jesus nasceu e até a sua morte, houve um sistema demoníaco, maligno, para tentar tirá-lo do propósito. Jesus, ele, durante toda a sua vida, e isso desde a infância, ele enfrentou de forma feroz os ataques de Satanás. No seu nascimento, por exemplo, Satanás usou Herodes para tentar matá-lo. Ele só não conseguiu matar Jesus
claro que tem toda uma questão divina e um propósito, guarda essa palavra, um propósito em torno de Jesus, mas usando uma linguagem humana, ele não conseguiu, porque Deus falou com José para tirar Jesus, para ir para uma outra região com Jesus, e Jesus foi tirado e ficou fora de Nazaré até a morte de Herodes. Foi quando o anjo apareceu novamente a José, autorizando voltar com a família e com Jesus. Durante toda a vida de Jesus, há um entendimento de que houve uma guerra espiritual contra ele. Inclusive na cruz do Calvário, o inimigo ele não sente exatamente prazer na morte de Cristo. O inimigo ele só sentiria prazer na morte de Cristo se Cristo pecasse. Mas enquanto Cristo sofre e não peca, enquanto Cristo padece e não peca, para Satanás isso é muito ruim. Para Satanás isso significava um prejuízo muito grande, porque se finalmente Jesus concluísse o processo da cruz e não pecasse como ele não pecou, Satanás estava consciente que cumpriria o que Deus disse em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, de que aquele que seria crucificado, aquele que seria nascido de mulher e ferido o calcanhar, esmagaria a cabeça da serpente, fazendo uma linguagem de figura, fazendo alusão a Cristo, o poder de Cristo e a vitória de Cristo sobre Satanás. Então Satanás ele precisava de todas as formas conduzir Jesus ao erro, ao fracasso, ao pecado. E ele não consegue na infância, ele não consegue na adolescência, e não há nenhum registro desse período de adolescência e mocidade. Talvez o inimigo até tenha pensado que Jesus tenha sido aquele que nasceu em Belém, de fato não tivesse sido o Messias de Deus. Ele tem toda aquela questão em torno dele, os presentes significativos, o ouro, a mirra, o incenso, a adoração, mas depois ele entra em um processo de silêncio. Ele não é um homem de destaque em Nazaré, ele se torna carpinteiro, e era um jovem comum, não havia nele, humanamente falando, nenhum gesto de realeza, suas vestes não eram de linho finíssimo. Então talvez Satanás tenha se equivocado, isso aqui é um entendimento pessoal, sobre a veracidade e a realidade da confirmação de Cristo como Salvador do mundo. Mas aí finalmente Jesus completa 30 anos de idade, e aí ele inicia o seu ministério com o batismo nas águas. E ele vem a João, e João já tinha pregado para os seus ouvintes de que depois dele viria alguém mais poderoso do que ele. E João estava falando do Messias, porque algumas pessoas diziam: a autoridade que João prega, a obra que João realiza, o dinamismo do seu ministério, é possível que o Messias de fato seja João Batista. E quando essa resenha chegou aos ouvidos de João, João diz assim: não, senhores, eu não sou o Messias, eu sou apenas uma voz, eu sou aquele que veio para preparar o caminho. O Messias que vocês se referem, daquele que a profecia diz, aquele cuja profecia diz, ele é mais poderoso do que eu, ele já existia antes de mim. Se vocês estão admirados da forma que eu prego, da obra que eu faço,
quero dizer para vocês que eu, abaixado, não sou digno de desatar as correias das suas sandálias, porque eu batizo com água na base de arrependimentos de pecado, mas Ele é tão poderoso que quando Ele vier vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, com poder, porque Ele é verdadeiramente mais poderoso do que Ele. Agora, João está ali no Jordão e de repente Jesus aparece no caminho e ele aponta para Jesus e declara: eis aí o Cordeiro com inicial maiúscula, é nome, e o nome sugere a obra, Cordeiro Pascual, Cordeiro do sacrifício. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é batizado, e quando Jesus é batizado, então finalmente tem uma confirmação divina. Agora a voz não é a voz de João, agora é a voz de Deus, agora é a voz que vem do céu, e a voz que vem do céu diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Não tem nenhuma dúvida mais, está declarado, está dito, está selado, está confirmado diante de todos: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E depois dessa confirmação, aí finalmente o versículo 1 do capítulo 4 diz assim: então Jesus não sai para um banquete, Jesus não sai para um oásis, Jesus não sai para um spa, Jesus não sai para receber elogios em uma sinagoga e dar autógrafo aos possíveis e futuros admiradores. Mesmo a voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, a Bíblia diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. O Espírito Santo que conduzia Jesus, desta vez vai conduzi-lo para o deserto. O lugar que o Espírito Santo vai conduzir Jesus é um lugar difícil, o deserto. É um lugar inóspito, é um lugar sem recurso, é um lugar de pouca vida, é um lugar onde frequentam poucas pessoas ou quase ninguém, alguém raramente. E para esse lugar é que o Espírito Santo conduziu Jesus para iniciar uma grande obra, para iniciar um grande trabalho, para iniciar um grande ministério. A visão natural que a gente tem de Jesus é que, como Jesus está sendo confirmado como Filho de Deus, o Filho amado, pela voz que vem do céu, é que ele não tivesse a necessidade de se firmar ministerialmente pelo jejum e pela oração. Pelo jejum, pela oração e pela dificuldade do deserto. Mas a Bíblia diz, e nós estamos lendo juntos, que foi o Espírito Santo quem conduziu Jesus para o deserto. Então aqui, antes de continuar falando sobre a pessoa bendita de Jesus, deixar algo registrado para a igreja. Não é nenhuma novidade, apenas recapitulando informações e conhecimentos que nós já temos. Ministérios não são forjados nos banquetes. Ministérios, eles não são forjados nos grandes prazeres da vida. Eles são forjados nas lutas, nos experimentos da vida, nas constantes provações. Toda vez que um crente é submetido às lutas, às dificuldades,
ele só é submetido às lutas e às dificuldades porque Deus tem nas lutas e nas dificuldades propósito de nos moldar, propósito de nos tornar firmes, propósito de fortalecer os nossos lombos, de endurecer o nosso couro, de nos fazer vasos resistentes para obras excelentes. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Então, quando o obreiro, ele não é experimentado, quando ele é formado por influência humana, por condução humana, blindado por alguém que não quer que essa pessoa seja submetida às lutas e às dificuldades, certamente essa pessoa terá um ministério fracassado, ele não será próspero, porque ele não estará preparado para os desafios, para as lutas que certamente virão, porque ministério não é um convite para uma vida de bonança e mar de rosas, é um convite para o sofrimento, aonde você sofre intolerância, aonde você sofre insatisfação, aonde você sofre desaprovação, aonde as pessoas não entendem muitas vezes as suas decisões. Isso é uma constância na vida daqueles que são chamados. Porém, observando o exemplo do próprio Jesus, a Bíblia diz que foi o Espírito Santo quem conduziu Jesus para o deserto. Para onde é que Jesus será levado? Ele será levado para o deserto. E Deus sabia, de acordo com o versículo 1 aí, Deus sabia que Jesus estava sendo levado para o deserto para ser o que, meus irmãos? No final do versículo, tentado pelo diabo. É o vestibular de Jesus, ser tentado pelo diabo. Era uma prova necessária, ser experimentado e tentado pelo diabo. E Deus não quis blindar Jesus. Deus poderia ter blindado Jesus em todas as suas extremidades, para que Jesus nunca fosse tentado pelo diabo, porque Jesus que está sendo levado para o deserto é o Jesus homem, que vai sofrer todas as intervências do deserto, que vai sentir todas as dificuldades que um homem sente em um deserto. E mesmo assim Deus não o blindou, mas certamente, como Jesus permaneceu em espírito, Deus o capacitou. Deus não o impediu de ser levado ao deserto e não o impediu que ele fosse tentado pelo diabo, mas lhe deu sabedoria, discernimento para vencer o deserto e para vencer o diabo, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Então, a Bíblia diz que Jesus, quando ele entra no deserto, ele começa um propósito. Qual é a palavra? Propósito de jejum. Aqui eu acrescento jejum e oração, porque não dá para jejuar sem orar. Você pode até orar sem jejuar, mas não dá para jejuar sem orar. Então ele permanece durante o período no deserto em um propósito de jejum e de oração. E Jesus vai repetir um jejum semelhante a Moisés e semelhante a Elias. 40 dias, a Bíblia diz claramente que Jesus jejuou e orou no deserto. Depois desse período de 40 dias de jejum e oração no deserto, o versículo 2 conclui dizendo que depois Jesus teve fome. Então olhe para mim para a gente entender isso aqui. Não há nenhum registro de que no período do jejum Jesus tivesse
ter que resistir uma afronta mais direta de Satanás. Se houve, a Bíblia não registrou. A demanda que Jesus teve que enfrentar nos 40 dias foi resistir o deserto, fala de lugar, e de todas as consequências que esse lugar provoca. Não sei se vocês estão entendendo. Então, em primeiro lugar, ele teve que resistir o lugar, o deserto. Em segundo lugar, ele teve que resistir às necessidades do seu próprio físico. Fala de se auto-mortificar. Uma mortificação pensada, com objetivo. Ele abriu mão de comer, segundo o versículo de número 2. Por 40 dias não se alimentou no deserto. Então ele tem duas lutas. Ele tem a luta do ambiente e ele tem a luta do eu mesmo, a luta física, mas ainda não tinha de uma forma direta uma luta espiritual, porque a Bíblia diz, e o que dá para entender é que durante esse período de oração e jejum, resistindo o deserto e resistindo às necessidades do físico por causa do jejum, ao entendimento de que o inimigo ele ficou como que um caçador, esperando a hora de atacar, esperando o momento de agir. E o que eu estou citando para vocês tem muito a ver com o que está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, quando Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda, no sentido contínuo da palavra, ao vosso derredor, bramando como leão, procurando, aqui é esperando a vez, a oportunidade, a quem possa tragar. Se você nunca dá oportunidade, ele nunca tragará. Mas se você sair da linha, se você perder o foco, se você não observar o propósito e o objetivo, então franqueará para ele uma oportunidade. Jesus não deu essa oportunidade, mas Jesus demonstrou uma necessidade, e a demonstração de necessidade foi para Satanás uma oportunidade de atacá-lo. A Bíblia fala no final do versículo 2: depois teve fome. Aí vem o versículo 3: e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele não poderia ter pedido outra coisa. E por que ele pediu exatamente, ele sugeriu exatamente pão? Duas coisas precisam serem observadas no versículo de número 3. Além da questão de o tentador aproximar, vamos observar a frase quando ele diz: se tu és o Filho de Deus. Quem está comigo? Se tu és o Filho de Deus, versículo 3. Mas se você está comigo, olhando novamente o versículo 17: uma voz do céu dizia: este é o meu filho. Mas no versículo 3, Satanás disse: se tu és... Eu quero a participação da igreja com mais vontade, com mais alegria. No versículo 3, segunda parte, Satanás diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus. Capítulo 3, versículo 17: eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado. Foi Deus quem disse: este é meu filho amado. Jesus ouviu de Deus, não foi de João Batista. Jesus ouviu de Deus: este é meu filho amado. Agora quando Satanás chegou, Satanás diz: se tu és.
Colocou em dúvida. Ele quis colocar em dúvida o que Deus disse ao respeito de Jesus. Aleluia. Na verdade, esta é uma das armadilhas de Satanás até hoje. Jesus venceu, Jesus derrotou Satanás, o tempo passou, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, mas Satanás continua usando essa artimanha até hoje. Deus diz que está com você, Deus diz que vai te ajudar, Deus diz que vai salvar a sua família, Deus diz que vai te dar vitória, Deus já confirmou o teu chamado, falou que foi Ele que te chamou, Ele te chama de filho, já disse que curou essa enfermidade, mas Satanás ainda continua usando essa artimanha. Se tu é crente mesmo, se Deus está contigo mesmo, se você é fiel, então por que você passa necessidade? Agora lembrei do cantor Lázaro. Se você é fiel, então por que você tem enfermidade? Se você é dizimista, então por que você está desempregado? Se você é tão fiel, então por que sua família não é toda salva ainda? Para colocar em dúvida tudo aquilo que Deus disse que você é, tudo aquilo que Deus disse que vai fazer. Mas eu quero, em nome de Jesus, diante da noiva de Cristo, nessa noite dizer, mais uma vez, guarde na tua memória, gravado nas tábuas do teu coração, tudo que Deus disse ao teu respeito é verdade, sim, Senhor. Está dito, no céu está registrado, e se você for fiel a Deus, ninguém poderá mudar aquilo que Deus disse ao teu respeito. Está dito, está falado, sacramentado, foi Deus que disse. Se tu és, Deus diz, você é. Satanás diz, se você for. Deus diz, você é meu filho. Satanás diz, se você for filho. Essa é a primeira artimanha. Transforme essas pedras em pães. Primeiro, Satanás, ele sabe e deixa Jesus entender que ele tinha consciência do poder que Jesus tinha de transformar pedras em pães. Satanás não diz, se tu puderes transformar pedras em pães. Isso ele não colocou em xeque. Ele diz, você pode transformar a pedra em pão. Mas ele colocou em xeque, se tu for filho de Deus. Mas por que ele não diz, se tu puderes transformar a pedra em pão? Porque o que ele queria é que Jesus, para provar que é filho, transformasse pedra em pães, em momento que Jesus está limitado e dominado por uma necessidade física, a fome. Se Jesus se deixa levar pela artimanha verbal de Satanás e transformasse aquelas pedras em pães, o próximo passo seria o quê? Comer. E ninguém que ouviu do céu, esse é meu filho amado, come pão, que veio de uma sugestão de Satanás. Quando Satanás diz estas palavras no versículo 3, colocando em prova ou à prova o que Jesus é e o que Deus disse que Ele é, Jesus, mesmo limitado fisicamente, olha a palavra de Deus para nós nessa noite. As tuas limitações físicas não são iguais limitações espirituais. Você pode estar cansado, você pode estar fadigado, você pode estar enfermo, você pode estar preocupado. As limitações físicas podem ter abatido o teu corpo ou alguém dos teus, mas isso não significa que o teu espiritual esteja no mesmo nível. Você pode sofrer as consequências do deserto, aleluia.
da continuidade da busca de um objetivo, mas isso não significa que essas mesmas consequências abaterão o teu espiritual. Continue orando. Estou enfermo, pastor. Continue orando. Mantenha o nível espiritual. Pastor, eu estou passando uma grande luta, mas continue orando. Mantenha o nível espiritual. Pastor, eu estou sendo perseguido. Continue mantendo o nível espiritual. Pastor, eu estou desempregado. Eu sei que isso é ruim, preocupa muito, mas mantenha um nível espiritual, porque não é isso que vai te dar vitória no final, nos embates espirituais. Nos embates espirituais, o que você vai precisar é de vida no altar, é de comunhão com Deus. O físico está limitado, mas o nível espiritual está no nível excelente. Quem está entendendo, dá para dar pelo menos um glória a Deus? Então Jesus disse para Satanás, Jesus não disse, claro que eu sou o Filho de Deus. Você não precisa dizer o que você é, quando Deus já disse que você é. Você não precisa confirmar nada daquilo que Deus já confirmou na sua vida. Você não precisa confirmar que é pregador, você não precisa confirmar que é pregador, que é cantor, você não precisa confirmar que dirige bem o culto, você não precisa confirmar que a sua vida espiritual está no altar. Nada disso você precisa confirmar, quando Deus já disse que está confirmado no céu, está registrado no céu. As pessoas verão isso em você. As pessoas verão isso em você. As pessoas olharão e saberão quando olharem e verem isso em você. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não vou me render. A minha necessidade será suprida no tempo certo, na hora certa, da forma correta e para a glória de Deus. Pega essa palavra, que eu sei que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. A palavra de Deus para você nessa noite. Você vai recordar de algo para aquele cuja palavra de Deus está vindo nessa noite. Não ceda. Não ceda. Se a proposta fere os teus princípios, se a proposta fere a tua comunhão com Deus, não ceda. Porque na hora certa Deus vai te honrar. E eu vou mostrar isso aqui na palavra hoje para você. Na hora certa Deus vai te honrar. Jesus tem necessidade. Está declarado que ele estava com fome, mas ele disse, não é esta a minha prioridade. Esta é uma necessidade, mas não é a minha prioridade. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É isso que fortalece o homem e a mulher de Deus. Então naquela hora, versículo 5, então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Há quem diga que era de 215 metros de altura, muito alto se for isso mesmo. E disse o diabo para Jesus, se tu és o Filho de Deus. Me perdoe eu fazer isso, mas é pedagógico. Versículo 6, quem está comigo? E disse-lhes, não, eu vou dar, vamos falar de novo. E disse-lhes, se tu és o Filho de Deus. Lá atrás no 17 de 3, Deus disse, esse é meu Filho amado. Se tu és o Filho de Deus, então lança-te daqui lá embaixo. Aí Satanás tomou a Bíblia e usou um salmo, e ele disse, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Virou até pregador agora. E tomarão na tua mão, para que nunca tropece em alguma pedra.
Satanás, quando viu que Jesus conduziria aquele embate no nível espiritual, e que ele conduziria aquele embate se baseando na palavra, Satanás então quis se utilizar também da palavra, distorcendo a palavra, distorcendo o sentido da palavra, para colocar Jesus em dificuldade. Ele diz: olha, é a palavra de Deus que diz que Deus dará ordem aos seus anjos para guardar os seus filhos em todo o seu caminho. Pula daqui lá embaixo, e certamente os anjos virão e te sustentarão, te segurarão, nada de ruim acontecerá contigo. Quando a gente lê a resposta de Jesus, para entendermos melhor, e eu vou comentar um pouco sobre isso, Jesus novamente, de posse da palavra, ele repreende Satanás, dizendo: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui eu quero falar sobre o nível de conhecimento da palavra, porque quando o inimigo sugere os salmos, ele está sugerindo a palavra, só que ele sugere a palavra de forma distorcida, ele sugere a palavra de forma herética. Nenhum homem, nenhuma mulher pode experimentar Deus de forma vaidosa, de forma de exibição, de forma de espetáculo, com atitude de circo, ou de atrair para si os holofotes. É exatamente o que Satanás queria que Jesus fizesse. Quando Deus disse que Ele dará anjos para guardar os seus filhos, são em momentos que nós não estávamos esperando, são situações da vida que nós somos submetidos de perigo, algo que não foi buscado, que não foi planejado, e que de repente nós somos submetidos, e ali Deus manda o seu anjo para nos guardar. Não vai nessa pegar o carro assim e dizer: eu vou botar aqui 160, 180, porque os anjos do Senhor me guardarão. Deus sai logo de lá e fala: eu não tenho nada com isso. Isso é irresponsabilidade. Quem morrer assim, ele está ofendendo a palavra de Deus. Não tem nada disso, de usar a palavra para atrair holofote, para exibimentos, ou coisa dessa natureza. Satanás disse: não, mas é a palavra. Mas Jesus disse: não, mas a mesma palavra diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Os anjos são dados, mas se nós estivermos em perigos e não buscarmos o perigo. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Jesus está dizendo: eu não devo provocar o perigo. Os anjos me guardam quando eu sou inserido em perigo, e não quando eu busco ou provoco o perigo. E Satanás sabia que se Cristo se deixasse levar por esta palavra distorcida, não sei se vocês estão me entendendo, por essa palavra distorcida, ele poderia morrer na queda do pináculo. Meu Deus, como isso aqui é poderoso. Aqueles que se deixam levar pela palavra distorcida morrem do pináculo. Quantos que já estiveram nessa casa e hoje estão mortos? Estou falando de morte espiritual, porque se deixou levar pela palavra distorcida. É preciso ter muito cuidado. Inclusive,
A igreja, a nossa geração, é uma igreja confrontada diariamente pela distorção na palavra na internet. Quero até deixar um alerta nesse culto da família nessa noite para a igreja. Cuidado quando você tiver dúvidas doutrinárias, bíblicas, e que você for consultar a internet. Consulta seu pastor, professor da escola dominical. Se ele não tiver uma resposta na hora, porque nem todo mundo sabe tudo, e ninguém sabe tudo na verdade, então é muito possível que de repente vai ter alguma coisa que o consultado não vai ter a resposta, mas ele vai buscar na fonte correta, da forma correta, para lhe responder. Aí o crente tem uma dúvida, ele vai lá na internet, aí o Google mostra assim, 5.698 respostas para essa pergunta. Você sabe daqueles 5.958 quantos hereges estão ali? Distorcendo a palavra. Quantas pessoas que eu estou vendo compartilhando nas suas redes sociais palavras distorcidas. Eles não ouvem, às vezes não ouvem todo, ouviu uma introdução, isso que coisa bonita, aí compartilha, e nem ouviu tudo, e lá na frente tem uma aberração, e as pessoas estão caindo do pináculo, estão morrendo, porque Satanás está usando pessoas malignas para distorcer a palavra e enganar aqueles que não têm discernimento. Não precisa ser teólogo, não precisa ser exegeta interpretativo da Bíblia Sagrada e das doutrinas bíblicas. O que precisa é ter visão espiritual, sensibilidade de Deus. Alguém chegou para o irmãozinho e diz assim: você sabia que na Bíblia é assim e assim? E como é que você crê nisso? Ele diz: isso eu não sei responder, só que eu creio do jeito que o meu pastor prega. Pronto. Você, irmão, nós, irmãos, precisamos ter esse cuidado. Satanás disse: o que eu estou citando é Bíblia, o que eu estou citando é palavra de Deus. Jesus diz: mas está distorcido. E usar a Bíblia distorcidamente mata, usar a Bíblia distorcidamente fere, porque também está escrito: não se pode tentar o Senhor teu Deus. Eu não vou pular, eu sei que tem anjo, eu sei que eles guardam, mas guardam quando eu estou em perigo, não quando eu provoco o perigo. Eu não vou pular coisa nenhuma. Então Satanás levou Jesus para um monte, no versículo 8, eu estou encerrando, um monte muito alto, e mostrou para ele todos os reinos do mundo e a glória deles, aquilo que sabidamente pertence a Satanás. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Então tudo isso, toda essa glória, entre aspas, que é domínio de Satanás, onde ele arrebanha do mundo inteiro milhões e milhões de pessoas, num carnaval, num festival de cerveja, num festival de vinho, num movimento de prostituição, nas casas, nos bares, nas cidades, nos povoados. Ele arrebanha e aprisiona milhões e milhões de pessoas nesta terra, que são necessitadas do nosso clamor, da nossa oração. Satanás disse: tudo isso será teu, se prostrado me adorares. Eu sei que talvez nesse momento passa na mente de alguém a questão do óbvio. Alguém diria: obviamente que Jesus não cederia isso nunca. Eu estou falando de Jesus como homem, primeiro. Segundo, por muito menos as pessoas nos nossos dias cedem a isso. Por muito menos.
As pessoas cedem a isso. Por muito menos as pessoas estão deixando Cristo, deixando a igreja, que é o corpo, apostatando da fé. Por muito menos. Por muito menos as pessoas deixam de vir ao culto de oração, porque não pode perder o capítulo da novela, o episódio do Big Brother. Por muito menos, e as pessoas estão sentadas na palavra e dizendo, óbvio que Jesus nunca ia fazer isso, mas elas estão fazendo todo dia. Por muito menos, eles não buscam a proximidade, a interação, a comunhão profunda, porque eles estão se relacionando com Cristo e com o mundo. Por muito menos. Por muito menos eles dizem, não, eu não vou ter compromisso, pastor. Por muito menos eles dizem, não, pastor, eu vou ficar por aqui mesmo, com Jesus e com o mundo. Por muito menos. O que Satanás disse aqui é tudo isso te darei, tudo. Se prostrado me adorares. E aqui ele apelou para a natureza humana. Aqui ele apelou para a vaidade do homem. O homem tem uma natureza vaidosa e ele apelou para a natureza vaidosa do homem. Mas eu disse que quando Deus nos leva para o deserto, Ele nos leva para moldar, para fortalecer o lombo e para engrossar o couro. Eu não disse isso no começo. Jesus estava moldado, com os lombos fortalecidos e o couro grosso da oração e do jejum. Por mais tentador que seja uma proposta dessa natureza, para quem está em comunhão com Deus, isso tudo é lixo. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Nós só somos atraídos por essas coisas quando nós estamos na carne. Você é atraído pela pornografia quando você está na carne. Pode até cantar aqui, pode até pregar aqui, pode até tomar ceia aqui, mas se você é venerado na pornografia, é porque você ainda está na carne. Nós só somos dados a aderir às coisas desse mundo quando nós não estamos no Espírito. Mas quando nossos rastros estão deixados no deserto, quando a nossa pele está queimada pelo sol do deserto, quando nós estamos sendo experimentados por Deus todo dia, essas coisas aos nossos olhos viram lixo. É lixo. É lixo. O Espírito de Deus que está conosco nessa noite quer gerar em nós renovação, fortalecimento espiritual, vida espiritual completa, para que os nossos olhos não sejam engodados e atraídos pelas coisas desse mundo. Isso tudo é lixo. O que nos agrada é aquilo que está em cima, que vem de Deus, que vem do Altíssimo. Quem quer isso para você e para a sua família? Glorifique a Deus. Hoje eu estou no deserto. O mundo me oferece, o Satanás me oferece o mundo. Hoje eu estou no deserto, o Satanás me oferece o mundo, mas eu sei que no final estarei no céu. Hoje eu estou no deserto, Satanás me oferece o mundo, mas eu sei que o meu final é de honra na presença de Deus, se eu for fiel. Tem que pesar isso, tem que pesar isso. E Jesus soube pesar isso. Ele disse para Satanás: pode ir embora. Você não vai conseguir não. Pode raspar fora. Porque a palavra que eu conheço, a palavra que eu leio, a palavra que eu pratico, a palavra que eu acredito, está escrito assim: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente
a Ele servirás. Quem tem prazer de adorar a Ele, quem tem prazer de servir, somente a Ele. Somente a Ele. Eu quero convidá-los nessa noite para fazer os votos ao Senhor. Eu não me sentarei à mesa com o inimigo. Eu não flertarei com o inimigo. Não me curvarei aos seus manjares, aos seus banquetes. Aquilo que Ele oferece para mim eu rejeitarei, porque somente ao Senhor meu Deus eu servirei, e somente ao Senhor meu Deus eu continuamente adorarei. Quem pode dizer isso para a glória de Deus nessa noite? Quando há firmeza em nossas decisões, o diabo sai. Porque a Bíblia nos ensina a resistir. A Bíblia nos ensina o que é resistir. Resistir é ele vir com você e você ficar aqui, com a armadura de Deus. Ele coloca força e você coloca força de cá. E Ele coloca força e você coloca força de cá. Você resiste em Deus. Aí vai chegar uma hora que Ele vai dizer: vou-me embora. Vou-me embora. Vou-me embora. Vou-me embora. E Ele vai embora. E Ele vai embora. Em nome de Jesus, Ele vai embora. Resistir. Aleluia. Não ceda. Se você não está conseguindo, e até agora, infelizmente, você está cedendo, eu não estou aqui nessa noite para lhe censurar, eu estou aqui nessa noite para lhe ajudar. Deixa eu te dizer em nome de Jesus: faça com Deus um propósito nesta noite. Diga: Senhor, eu quero te servir. Eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu sou limitado, mas eu quero ser moldado, eu quero ser preparado, eu quero adquirir lombos fortes, couro grosso, formado no teu caráter, porque eu quero desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para aqueles que são fiéis a Ti e a Tua palavra. Você pode fazer isso nessa noite, porque disso depende a nossa salvação. Não fique pensando que a gente ficar vacilando no caminho, isso garante vida eterna. Não, tem que ser fiel. Vai embora! Sai da minha frente! Eu não vou ceder, não adianta insistir, vai embora! Porque eu aprendi na palavra que eu leio, que eu creio, que eu prego, que somente a Deus adorarás e só a Ele servirás. Vai embora! Aí a Bíblia diz assim: então o diabo o deixou. Aí eu gosto dessa parte, eu vou concluir com ela. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Dá para dar glória a Deus por isso? Eu sempre tive curiosidade de entender esse versículo. Quando eu era mais jovem, eu dizia: mas meu Deus, como é que é isso aqui? Os anjos vieram e o serviram. Serviram como? Aí eu fui analisar. Primeiro, esse serviço não é adoração, não é culto, porque Jesus aqui está como homem, então Ele não poderia receber culto dos anjos. Esse serviço aqui, de acordo com o comentário da Bíblia anotada, o termo servir aqui vem do termo original diaconia. Serviço, diaconia, serviço, e não adoração. Serviço, diaconia, não adoração. Foi um serviço. Quando a Bíblia diz, versículo 11: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. É serviço mesmo. Eu quero crer que nesse serviço
pelo fato de não ser explícito. Então vai uma questão de convicção pessoal. Nesse serviço tem, primeiro, cuidado. Primeiro tem amparo. O Senhor está cansado, mas nós viemos servi-lo. Vamos refrescar os seus pés, lavar o seu rosto. Tem vestes novas para você trocar. Cuidado, acolhimento de alguém que está saindo de 40 dias do deserto. Então Deus enviou os anjos para lhe servir. Segundo, eu acredito que nesse serviço também teve pão. Já terminou o jejum. E o que eu estou pregando aqui não é heresia, porque Deus também mandou pão para Elias. Mandou pão para Elias debaixo do zimbro no deserto. Mandou pão para Elias no Querite, quando estava escondido no Querite. Não era só pão, era pão e carne. E era de manhã e de tarde. Todo dia, Deus nunca esqueceu. Todo dia, Deus nunca esqueceu. Os anjos vieram, diaconia, e o serviram, diaconia, prestaram auxílio, prestaram serviço. Isso fala de quê finalmente? Isso fala de honra. Isso fala de honra. Jesus não cedeu. Jesus venceu. E os anjos vieram como um testemunho da honra de Deus. Quando Satanás se retirou, aí Deus disse assim: anjos, não sei quantos aqui, porque a Bíblia não fala, mas anjos, vão lá. E vocês vão servi-lo em tudo que ele estiver precisando no deserto. Tudo que você precisar. E tudo que você precisa, Deus sabe. Deus conhece todas as suas necessidades. Não fique dizendo: eu estou nesse deserto, ninguém me vê, ninguém sabe, ninguém me conhece. Assim diz o Senhor para você nessa noite: eu conheço, eu vejo e eu sei. É um tempo de prova. Resista à prova. É um tempo de prova, como diz o cantor: passe pela prova dando glória a Deus. É um tempo de prova. Você está adquirindo resistência em Deus, mas o tempo da honra vai chegar. O tempo da honra vai chegar, e o nome do Senhor será glorificado. Quem entendeu essa verdade? Quem entendeu essa verdade? Dá para ficar de pés em nome de Jesus?